Chega ao fim o casamento de Débora Seco e Hugo Moura. Após boatos de que estariam separados há um tempo, a equipe da atriz confirmou o término pro G-Show nesta quinta-feira, dia 4. Juntos desde 2015, pais de Maria Flor, de 9 anos, o casal não estaria mais junto há alguns meses, como já dito por alguns sites de fofoca, mas estariam lidando com a situação de forma discreta por conta da filha. Os dois estão separados há alguns meses, mas estão fazendo isso de forma discreta em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública, por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos, e não gostariam de falar mais sobre esse assunto, confirmou a equipe da artista ao veículo. Já no carnaval, eles foram vistos em lugares diferentes. Enquanto Débora Seco estava na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Hugo aproveitou uma festa em Salvador, na Bahia. E é bom lembrar que os dois não são vistos juntos desde dezembro, quando a própria atriz revelou que não iria mais comentar sobre o relacionamento abertamente, porque o marido sempre foi muito privado em relação à vida pessoal. Então, mas depois dela já ter falado de tudo que ela podia sobre o relacionamento, aí ela resolveu parar um pouco com isso, porque o cara não gosta. E será que foi justamente por isso que chegou ao fim o relacionamento? Eu acho que foi exatamente isso. Como não tem mais novela, ela resolveu entrar no ramo da declaração polêmica. E esse virou praticamente o trabalho dela. Eu mesmo nunca mais tinha ouvido falar da Débora Seco, a não ser quando aparecia alguma declaração dizendo sobre a chapelota do cara que ela estava se relacionando. Inclusive, o último que eu vi agora recentemente foi ela falando que na hora do relacionamento ela bebe todo o leite e não desperdiça nenhuma gota. Falou também que ela se relacionou com uma senhora na qual esguichava todo o leite na cara dela também. E falou, entre outras coisas, que ela era especialista em namorar pelo bumbum e que ela conseguia lançar uma bolinha de ping-pong com seu desbeiço emocional, senhores. Eu arremesso bolinhas de ping-pong. Não. Você joga aquele negócio? Faço. Para. Eu vou botar uma ferrão. Não faz isso não. Você lança bolas? E aí você, por conta do popularismo, você consegue sim. Quando você gozar faz um número de contrações, sim. Só fazendo movimento. Só fazendo movimento. Mas é super difícil, não é? Sim. É um processo. Eu fiz 9 anos de aula, né? Caraca! E o cara, mesmo sendo elogiado pela Débora Seco em todo lugar que ela vai, ele deve ter se sentido até incomodado, porque precisa esculachar também. Tá certo que a Débora Seco caiu no esquecimento, não tem mais novela, e se não for isso, ela vai ter que vender bolo de pote, mas ainda assim, pro cara, eu acho que não foi vantagem ela ficar dando essas declarações, porque a família do cara tá vendo, né? O pessoal do trabalho dele mais próximo, e pega mal quando a esposa fala que ela ensalsicha com o cara. Já teve dia que foi 10 vezes num dia só. E esse negócio da exposição da intimidade ao extremo só é vantajoso pro Léo Dias, pra mim e pro Chad Bolivariano. Uma vez eu contei pra Sabrina que quando eu conheci o Hugo, a gente transava tipo 10 vezes ao dia. Isso foi uma questão. E as contas atrasando, as contas não pagavam. A gente não fazia mais nada. Depois que ela me contou isso, que eu resolvi me separar. Que legal. Entendeu? Que amizade bacana, Sabrina. Que amizade, vocês têm que se falar mais. Hein? Mas pra própria Débora Seco, eu acho que fica até um negócio meio feio, porque a pessoa fica refém desse personagem desbocado e todo lugar que ela vai, o pessoal vai pedir pra ela comentar sobre essas coisas. E, querendo ou não, como ela já tem 42 anos, já tá virando a tia Neide, né? Não tem por onde fugir. E tá certo que ela tá muito bem ainda pra idade que ela tem, mas não tá tão bem quanto uma jovem de 20 e poucos anos. Essa é a grande realidade e eu creio que é um dos motivos também. Como o namorado da Débora Seco era muito gato, mas muito gato, e bem mais novo do que ela, e o cara também tem dinheiro, conforme o tempo vai passando, é normal mesmo o casamento dar aquela esfriada, e mesmo a Débora Seco tendo aberto o casamento só pra ele, ou seja, somente ele podia macetar quem ele quisesse e a Débora Seco ia se manter só pro cara, mesmo assim, ghost na Débora Seco. É amiga. E eu acho que o cara enjoou da Débora Seco. Infelizmente, trágico. Nem com o casamento aberto, nem o Débora Seco estando em forma ainda, e nem ela fazendo a borboleta paraguaia invertida com o cara, mesmo assim, não foi o suficiente para ele ficar no relacionamento. Ou seja, agora chegou nossa vez, senhores. Será que eu tenho uma chance com a Débora Seco? Eu acho que infelizmente não, porque com essa separação, a Débora Seco virou automaticamente uma viúva de Chad. E mesmo a Débora Seco já sendo uma veterana aí, tia Neide praticamente, mesmo assim, pra curar a carência dela, só um cara mais Chad e mais jovem que o ex-marido dela, só de raiva também. E a gente pode conferir isso vendo algumas declarações recentes que a Débora Seco deu.
mais livre que seja o nosso relacionamento, o Hugo me completa em todos os sentidos, sabe? Eu quero ele pro resto da minha vida. E quando as pessoas falam, mas relacionamento aberto, é aberto porque a gente é muito conectado, a gente é muito fechado, então a gente pode brincar com isso. Isso é só uma brincadeira pra gente. Ah, então era uma grande brincadeira. Porque a Débora Seco, pra quem não sabe, também se relaciona com mulheres. Então, a intenção dela era a seguinte: o cara podia ficar com quem ele quisesse e, se precisasse, a Débora Seco também entrava na bagunça e era dentro. Mas, como ela falou, era tudo uma grande brincadeira e o relacionamento deles era tão fechado que eles se davam a esse direito. Era tão fechado que eles resolveram abrir e o cara abriu de vez. Eu acho que a Débora Seco deixou de ser um desafio pro cara, tava fácil demais. Ela devia ter falado que, já que vai abrir o relacionamento, ela também poderia ficar com outros caras muito gatos também e mais jovem que ele, pra ver se o cara sentia algum ciúme, mas ela facilitou tanto que o cara acabou enjoando. E eu tenho a seguinte teoria: quando o cara é muito Chad Vader, muito gato, muito gato, o que acontece é que, em alguns casos, o cara também não faz tanta questão assim de se relacionar, porque pra ele é tão fácil e ele tem tanto acesso a outras mulheres que a Débora Seco acaba sendo só mais uma, pra ele aquilo já não é mais uma novidade. E tem alguns caras, desses Chad aí que eu tô falando, que o cara fica tão fresco, tão exigente, que o cara, muitas vezes, é claro que aqui eu não tô falando do caso do ex da Débora Seco, mas existem casos em que o cara é tão Chad e tem tanta opção de mulher pra ele ficar que ele acaba optando por outras vias, né, senhores? Mas o homem comum, que é o feio, que pra mim esse que é o comum, principalmente aqui no Brasil. Esse, se tiver oportunidade de se relacionar um dia com a Débora Seco, ele vai fazer de tudo, jamais. Não precisa nem abrir o relacionamento. Mas o problema é que a Débora Seco aparentemente não quer esse tipo de homem e a conta não bate. Ela não quer por enquanto. Como eu disse, tá com 42 anos. Mas eu desejo toda a sorte do mundo aí pra Débora Seco. Com certeza é uma pessoa que rende muito conteúdo pra fazer vídeo. E assim que tivermos novidade, eu, Léo Dias, Nelson Rubens e Chadney, o Bolivariano, montamos uma força-tarefa e vamos trazer aqui em primeira mão tudo o que acontecer nesse caso da Débora Seco. Fofoca Pio, senhores, para saber mais novidades desse caso, e não só desse, mas também do ex-marido da Ana Hickman, do Carioca. Mas por enquanto eu queria saber o que você achou a respeito disso. Deixa aí nos comentários a sua opinião e caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva no canal, ative a sinetinha para ser avisado de novos vídeos e junte-se a Junior Chadney e considere um dia se tornar sócio no clube de membros. Por R$ 2,99 ter acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu! Qual é o sonho? Meu sonho é um marido rico. Um marido rico.